É muito comum você se deparar com ITBI quando alguém compra imóvel, ou vende, claro. Mas o ITBI, ele é como base de recolhimento o adquirente da mercadoria. Estou acostumado aqui a falar mercadoria. Estava num papo estrategista falando sobre CMS e mercadoria. O adquirente, e não faça cortes, por favor, aqui é a vida como ela é, não como ela deveria ser. E o ITBI, quem é o sujeito passivo da obrigação tributária é o adquirente, não é o vendedor. Então, quem compra o imóvel, ele paga o ITBI, numa operação tradicional. Mas vamos pensar o seguinte, eu falei que acontece com muita frequência esse tema quando nós falamos de planejamento sucessório com um instrumento de holding, ou só planejamento patrimonial. Marcos, qual que é a diferença? A diferença é que no planejamento sucessório eu já estou pensando em fazer a sucessão em vida com o intuito de evitar que aquele patrimônio seja submetido ao inventário numa eventual ausência. Quando eu estou falando apenas do planejamento patrimonial, e não apenas no sentido de que é pouco, mas única e exclusivamente para ter uma vantagem tributária ou para dispor de uma segurança, não acontece necessariamente a sucessão em vida. Aquela sucessão em que o pai, com as garantias e seguranças, transfere o patrimônio para o filho. Então, eu, por exemplo, tenho a minha holding, em que eu tenho os meus imóveis e ponto. A Isa, por exemplo, ela não é dona ainda disso. Então, eu fiz uma reorganização patrimonial, mas não houve ainda a sucessão. Legal? E aí o ITBI, ele incide, ele é muito discutido no seguinte cenário. Vamos lá. Meu cliente tem uma administradora de bens. Isso é muito comum em escritório de contabilidade. E aí ele compra um imóvel. Quando ele compra o imóvel, lá na escritura vai ter a redação e na matrícula o valor venal do imóvel, que é o valor de mercado atribuído pelo município, e o valor do ITBI, que é composto no preço da venda. Então eu paguei pelo imóvel 1 milhão mais 20 mil reais de ITBI. O ITBI fica na média 2%. Alguns municípios cobram um pouco mais, outros um pouco menos, alguns têm uma escala. Então, nesse caso, o ITBI, sempre que tiver uma operação imobiliária, ele é por conta do adquirente. No caso de holding, ele é muito discutido quando eu tenho, por exemplo, uma pessoa física. Então, o TIRAI, aqui hoje é o nosso exemplo, ele adquiriu um imóvel, como ele já conhece, ele constituiu uma holding no nome dele e da esposa. Não falamos ainda de planejamento sucessório. E aí o TIRAI comprou na pessoa física na época, não sabia, não era orientado, e agora ele vai levar o imóvel para a holding. O levar o imóvel é a questão mais prática, usual, que as pessoas atribuem a essa operação, coloquial de certa forma. Vai integralizar esse imóvel ao capital social da holding dele, que é a via mais tradicional. Quando o TIRAI transfere o imóvel da sua propriedade para uma empresa cujo ele é sócio, o que acontece, pessoal? Aqui, se nós voltarmos, compartilha a tela aqui, TIRAI. Transmissão intervivos. TIRAI está vivo? Esperamos que sim. A empresa existe? Sim. É uma operação intervivos. A qualquer título. Bens imóveis, eu vou pular o ato oneroso porque tem uma pegadinha do malandro aqui. Bens imóveis? Sim. Legal. A pegadinha do malandro aqui, por ato oneroso, o TIRAI paga. A empresa que está sendo adquirente, imóvel pertence ao TIRAI, a empresa vai ser dona, ele integraliza. Ela vai pagar para ele? Não, não vai. Então não incide ITBI, né, Marcos? Não necessariamente. Por quê? Ato oneroso não significa que deve ter dinheiro envolvido. Deve ser uma operação que mensure troca de valores. Quando o TIRAI ele deixa de ser proprietário do imóvel e integraliza o capital social da holding, ele passa a ser detentor de cotas. Então, ele está trocando a propriedade de um imóvel pela propriedade de cotas. É uma operação onerosa. Então, sim, seria a base de incidência do ITBI. Então, sempre que houver uma mudança... permuta. Operação onerosa. Troca de dois bens, de dois imóveis. Então, sempre que houver a operação onerosa, que não significa que haja dinheiro imediatamente envolvido, o ITBI vai incidir. Agora, ele ganhou um contorno mais discutível quando nós lemos o parágrafo 2º
do artigo 156 da Constituição que cria uma exceção. Que é aquela exceção dizendo, olha, não incide o ITBI na transmissão de bens ou direitos incorporados, integralizados ao patrimônio da pessoa jurídica, em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes da fusão, da incorporação, da cisão ou da extinção da pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens, locação, bens imóveis ou arrendamento mercantil. O que a Constituição fez? Ela criou uma exceção. Ela falou, olha, não incide ITBI se o imóvel for integralizado em realização de capital e a empresa não tenha como atividade preponderante a compra, venda, locação desses bens. E aí surge a dúvida, o que é atividade preponderante? O que significa isso? O artigo 37 do CTN vai determinar o que seria mais precisamente essa disposição constitucional. Então, vamos lá. O artigo 35 ao 42, ele trata única e exclusivamente de ITBI. No 37 tem uma exceção de que quando não se aplica, ou seja, a descrição, a regulamentação com mais detalhes a respeito da não incidência, fala, olha, não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente, ou seja, quem adquire é aquele que recebe, no caso de uma holding patrimonial, tenha como atividade preponderante venda e locação de propriedade imobiliária ou cessão relativos à sua aquisição. Então não pode ter atividade imobiliária. Que atividade imobiliária? Seria a venda de imóveis, aluguel, arrendamento. Caracteriza como atividade preponderante prevista nesse artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores ou nos 2 anos sequentes à sua aquisição decorrer de transações mencionadas nesse artigo. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar atividade após a aquisição ou menos de 2 anos antes, apurará-se a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em consideração os 3 primeiros anos das seguintes à data da sua aquisição. O que acontece aqui? Ele está dizendo, olha, para que tenha direito a não pagar ITBI quando eu integralizo um imóvel ou capital social de uma empresa, ela não pode ter receita preponderante, que significa mais de 50% da sua receita operacional decorrente de venda de imóvel, aluguel, arrendamento, que são as receitas imobiliárias. E essa não incidência, ela está condicionada aqui nos 2 anos anteriores à operação. E nos 2 anos seguintes, eu não tenho essas operações. Na prática, quando eu faço uma holding e peço para não pagar ITBI, quando eu ganho, e eu vou falar porque quando eu tenho direito, a decisão administrativa de vários municípios condiciona você prestar informações para o fisco nos 2, 3 anos subsequentes à integralização. Inclusive, isso gera uma dilatação do período prescricional, que seria praticamente quase 8 anos, considerando esses 3 a mais. Mas aí é uma questão mais avançada. Então, se a empresa é nova, ela está constituída há menos de 2 anos, aí se leva em consideração a preponderância, levando em conta os 3 anos seguintes. Então, se eu existo há menos de 2, eu vou levar em consideração 3 anos seguintes à data da aquisição para justificar o direito de não pagar ITBI. Então, eu não posso ter receita de aluguel ou venda de imóveis para fazer jus ao direito. Então, a holding lá não vai pagar quando ela não tiver como intuito o planejamento tributário. Por exemplo, eu estou na pessoa física pagando aluguel, rendimento de R$50 mil. Escala progressiva, 27,5%. Custo médio, 25%. Levo para uma holding, vou pagar 11,33%. PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição. O ganho tributário é gigante, mas eu já estou constituindo essa empresa para ela ter receita de aluguel. O ITBI vai ser devido. Estou constituindo essa empresa só para resguardar meus bens. Tirar ele do risco operacional, porque geralmente quem tem muito patrimônio tem empresa. E preparar para que, eventualmente, mais adiante, eu faça uma sucessão. Não vai ter receita imobiliária. Tenho direito?